Bem-vindos ao canal Cantinho do Opa. Este é o quarto capítulo desta fanfic. Se você quiser ouvir os capítulos anteriores, utilize o link da playlist. A escrava do ministro da guerra, capítulo 4. O dia foi tão agitado que não demorou muito para que Yuna dormisse. Quando acordou, o sol já invadia o ambiente e não havia mais sinal do ministro. A senhora Lee entrou no quarto em seguida e, ao ver a mancha de sangue no lençol, abriu um sorriso. Muito bem, Mina, eu achei que ele iria te rejeitar. O Sr. Taki ficará muito satisfeito com isso. Agora vamos te aprontar, você precisa encontrar com sua sogra e cumprimentar os outros ancestrais. Uma hora depois, ela entrou em um lindo saguão, como nunca vira em toda a sua vida. Ela agora usava um vestido tradicional sem o véu. Percebeu que o ministro estava de pé, no centro do salão, como se a esperasse. Quando ela se aproximou, ele lhe estendeu a mão e a puxou para que ela se aproximasse mais dele. Esta é minha mãe, Kang Ji-sung. Disse o ministro, apresentando formalmente sua mãe. Ao olhar sua sogra, Yuna simpatizou-se imediatamente com ela. Ela parecia mais velha do que a idade que lhe disseram e tinha uma cicatriz enorme em seu rosto, mas parecia ser uma mulher muito dócil, pois sorriu para ela docemente. Que prazer enorme conhecer minha nova filha. Disse a mãe do ministro. Espero que se sinta em casa, na mansão do ministro, e se meu filho for malvado com você, venha me dizer imediatamente, promete? Sim, senhora, quero dizer, Elmoni, mãe. Disse Yuna fazendo o ritual de apresentação conforme a senhora lhe havia lhe ensinado. E aqui estão meus 2 tios imprestáveis. Disse o ministro, apresentando 2 homens mais velhos do que Kang Ji-sung e que pareciam ter olhos de gavião olhando com desagrado para o Jeon-ki. Filho, por favor, não falte com o respeito a seus tios. Comentou a mãe, visivelmente envergonhada. Desculpe, mãe. Falou ele, mas estava muito claro que ele não se desculpava com os tios. Yuna fez a reverência aos tios do ministro. Pronto, já cumprimos todos os rituais. Disse ele, suspirando aliviado. Agora volte ao seu aposento e prepare-se, esposa, iremos para o acampamento militar ainda hoje. Para o acampamento militar? Filho, você não pode levar Mina com você. Aquele lugar não é lugar para uma menina nobre, justo depois do casamento. O que você pensa que irá fazer? Mina deve ficar aqui e se inteirar da administração da casa como a primeira esposa que ela é. Mina é a minha esposa e como tal ela irá acompanhar o seu marido e terá que viver como seu marido. Antes de ser um nobre, eu sou um militar e minha esposa terá que saber o que é viver como um militar. Mas filho, Retrucou a mãe do ministro? ela é uma nobre, o que a família dela dirá quando souber a vida que ela leva em um acampamento? Os Taki podem reclamar disso ao imperador. A família dela agora é esta. E eu sou o marido. Ela me obedecerá. Em seguida, o ministro saiu do saguão, deixando todos atonitos. Não posso acreditar, isso não pode ser verdade. Disse a senhora ali minutos depois, quando Yuna voltou ao quarto. O ministro está louco se acha que o Sr. Taki irá aceitar isso. Uma nobre em um campo militar? O que ele está pensando? Não sou uma nobre. Respondeu Yuna sem saber direito o que dizer. Calha a boca, já falei para você esquecer o seu passado. Lembre-se que você é Mina, a filha nobre dos Taki. E como é viver em um acampamento militar? Perguntou Yuna curiosa. Nunca vivi em um acampamento militar, mas lá não é lugar para uma mulher. Só homens vivem nos acampamentos. Mas dizem que a vida é muito difícil lá, nem em 1000 anos uma nobre poderia se acostumar com isso. Mas o ministro ordenou. Retrucou ela, preocupada em ter que escolher uma só ordem, ou obedeceria seu marido ou a senhora Lee. Não se preocupe, vou mandar uma carta para o Sr. Taki agora mesmo informando sobre isso. Aposto que o Sr. Taki irá tomar uma atitude. Antes que nós desfaçamos as malas, estaremos de volta à mansão do ministro Kang. Aqui é o nosso lugar. Pelo resto da manhã, Yuna precisou lidar com o péssimo mau humor da senhora Lee. Por sorte, o ministro havia mandado uma outra menina chamada Sung Lee para ajudá-las com os preparativos. Quando haviam terminado de encher 2 baús com vestidos de Mina e outras coisas, chegaram 2 serviçais para levar os baús e acompanhá-las até a carruagem. Assim que entrou na carruagem, viu que do lado estava o ministro montado em um cavalo.
Você não disse uma palavra sobre ir para o acampamento. Falou o ministro olhando para ela com desdém. Lá você não terá as regalias que teria em minha mansão. Yuna estreitou os olhos quando ele se virou e começou a trotar com o cavalo. Ela o achava insuportável, sem nem mesmo conhecê-lo direito. Por que ele tinha tanta vontade em provocá-la e desagradá-la? Seria o ódio que ele sentia pelos Taki? Ainda lembrava das palavras que ele havia utilizado na noite de núpcias: meu filho jamais sairá do ventre de uma Taki. O que ele diria se soubesse que ela não era uma Taki? Provavelmente diria: meu filho jamais sairá do ventre de uma escrava. Ele era um homem arrogante, preconceituoso e detestável. O acampamento militar ficava a alguns quilômetros de distância do centro de Anian, mas a uma distância acessível, caso houvesse uma invasão no reino. Pelo que Yuna sabia, havia vários acampamentos militares espalhados por todo o reino, mas o principal era aquele para o qual estavam indo. A senhora lhe contou no caminho para o acampamento que Kang Jong, que era o único ministro da guerra que continuava atuando como general do exército. Outros ministros apenas mandavam em seus generais, sem se importar de fato com o que ocorria com os militares. Já Jong, que continuava treinando pessoalmente seus soldados e supervisionava pessoalmente todas as estratégias militares que mantinham o reino a salvo. Antes da ascensão de Jong, que como general do exército, Joseon era ameaçada por muitos reinos ao redor, principalmente o grandioso e poderoso Qi do Norte, mas agora, Joseon era vista como uma terra forte, liderada por um ministro estratégico e poderoso. Isso até fez Yuna sentir uma certa admiração por Jong Qi, mas logo ela lembrou do seu olhar de desprezo para ela. Quando chegaram ao final de uma estrada para fora das entradas da capital Anian, Yuna viu pela janela da carruagem o que seria o acampamento. Havia grandes muralhas que se perdiam de vista, mas lá dentro, era possível ver milhares de tendas. No meio entre as tendas, havia vários espaços em que muitos homens treinavam movimentos de espadachim. Já em outro espaço, os soldados atiravam flechas em bonecos de palha montados a vários metros. Por último, havia um grande passeio de cavalos, em que muitos cavaleiros treinavam suas habilidades com seus animais. A carruagem de Yuna foi levada até uma tenda para onde os serviçais levaram os baús. A senhora Li e a jovem Sung Li estavam boquiabertas. Era uma tenda muito pequena, com apenas 2 divisões. Uma para as camas improvisadas de Yuna, que ocupava o principal lugar, e uma outra para a senhora Li e Sung Li, que teriam que dividir a mesma cama. Na outra divisão, havia uma banheira velha e um balde para as necessidades, tudo muito precário. É um absurdo. Como ele pensa que viveremos aqui? Esbravejava a senhora Li, que não percebeu que o ministro havia entrado na tenda. Viverão como todos os demais que vivem aqui. Dormirão como nós dormimos, comerão o que nós comemos. Ah, senhor ministro Jang. Eu cometi um erro, por favor, eu mereço ser punida, disse a velha dama de companhia, ajoelhando-se no chão, diante de Kang Jong, que ia esfregando nervosamente as mãos em prece. Perca menos tempo reclamando e mais tempo tentando servir a sua senhora, porque eu imagino que ela não saiba cozinhar, lavar sua própria roupa ou mesmo se lavar em água gelada. Água gelada? Os serviçais não esquentam a água para os mestres? Falou a velha senhora ainda mais boquiaberta. Não há serviçais aqui. No acampamento, há uma escala de trabalhos e cada um faz a sua parte. Vou me divertir muito nos próximos dias vendo como vocês irão se virar aqui. Obrigado por escutar até aqui. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Até a próxima!